Olá, você, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Meu nome é professor Fábio Ribeiro, professor de Raciocínio Lógico. A disciplina que eu vou trabalhar com vocês aí para o concurso de MPU Técnico 2017. Seja bem-vindo ao nosso curso, uma maneira diferente de ensinar aí as disciplinas todas que você tem pela frente, e o raciocínio lógico não seria diferente. A gente sempre tem aquela temeridade pelo raciocínio lógico, por ele ser difícil, e você vai ver aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. É uma disciplina muito gostosa de se trabalhar, fácil de ser entendida, mas também preciso muito também da sua disponibilidade de querer aprender e, obviamente, aí conseguir atingir a sua meta principal, que é passar nesse concurso aí tão desejado que é técnico do Ministério Público da União. O raciocínio lógico, nos editais anteriores, ele veio com os seguintes conteúdos. Dê uma olhadinha aí, por favor. Editais anteriores de raciocínio lógico da CESP. Fiz um apanhado para vocês. O edital ele não muda muito de uma prova para outra. Mas nós temos aí o seguinte, ó, estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica sentencial proposicional, proposições simples e compostas, tabelas verdade, equivalências, que são as equivalências lógicas, leis de De Morgan, que são as negações de proposições compostas, com os respectivos conectivos lógicos, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Esse edital ele é muito repetitivo, ele acontece em todos os tipos de concursos praticamente aí afora, e no caso do Ministério Público da União, no MPU, esse raciocínio no edital da CESP ele acontece várias vezes. Eles repetem os editais, mas tem muita coisa aí que não é cobrada em prova há muitos e muitos anos. Então, o que eu fiz para vocês? Eu peguei esse edital, peguei provas anteriores, dei uma analisada nessas provas anteriores e montamos um curso especial para você. Bastante diferenciado e também, obviamente, tentando englobar tudo aquilo que é importante para esse concurso. Então dá uma olhadinha aí na filtragem de como vai ficar aí o conteúdo do nosso curso. Dê uma olhada. O conteúdo do nosso curso, então, ele vai abranger diagramas de Venn, diagramas lógicos, as teorias de conjunto, na verdade voltados para a distribuição lógica de valores. A CESP ela pede bem pouco isso, mas ela cobra algumas vezes em prova. Estruturas lógicas e lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas e tabelas verdades. Equivalências lógicas também, muito importante. A equivalência lógica sempre cai nos concursos da CESP. Assim como a argumentação também, proposicional, essa questão da proposição simples, proposição composta, como se escrever na lógica, na linguagem lógica, escrever, por exemplo, lá uma frase literal, passar ela para a linguagem lógica. Isso também vira e mexe e cai nos concursos da CESP, da organizadora que vai fazer a sua prova, provavelmente. As leis de De Morgan, que são as negações de proposições compostas, elas são muito importantes, também é um outro assunto que é muito repetitivo nas provas, elas sempre também estão presentes aí nas provas da CESP. Os diagramas lógicos envolvendo a lógica de primeira ordem, a argumentação categórica, que é o silogismo categórico. Tá, a lógica de primeira ordem, como ele põe lá no edital, isso faz muito tempo que não cai, não aparece em prova da CESP. Normalmente aparece nas provas da ESAF, da CESP não aparecem. Então nós vamos nos ater aí mais à questão da lógica argumentativa categórica. Isso sim cai. Tá? A CESP ela cobra isso em prova, são os diagramas lógicos envolvendo argumentação, então isso nós vamos trabalhar. Tá ok? Princípios de contagem e probabilidade também despenca, se você pegar a última prova você vai ver que caiu aí
né, praticamente bastante aí essa ideia de probabilidade, né, sempre cai princípio de contagem também. E esse último item, que está no edital e eu simplesmente passei ele para cá, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aritméticos e geométricos até cai alguma coisinha na CESP, mas matricial, que são as matrizes, eu digo para vocês que cai muito, muito pouco. Então, para o nosso curso também não ficar muito extenso, nós provavelmente não vamos assim entrar nesse assunto, não vamos citar esse assunto no nosso curso. Nas últimas provas não caiu uma questão, eu não falo últimas provas, as duas hoje, eu falo de outras provas anteriores, não caiu uma questão de matricial, de cálculo matricial. Isso também é um assunto muito específico e quem cobra bastante é a ESAF. Para quem não lembra da ESAF, a ESAF é a organizadora dos concursos aí da Receita Federal. Ok? É uma organizadora que elabora muito bem suas provas e normalmente cobra de tudo na prova deles. A CESP, ela não tem essa característica. Ela tem um edital enorme, grande, do jeito que você está vendo. Você vê que o conteúdo do nosso curso é bem extenso. Nós vamos dividir isso em várias aulas ao longo aí do nosso curso e vamos trabalhar, obviamente, os conteúdos mais importantes que são mais cobrados para vocês, para focar bem para a prova e para prepará-los bem para a prova. Então fique tranquilo que aqui no Vencendo Concursos você está em boas mãos aqui, não só comigo, mas também com os outros professores aí que vão te dar todo esse apoio e vão passar as disciplinas que vocês precisam de uma maneira aí bem legal, bem suave e bem objetiva para vocês, ok? Bom, nessa primeira aula, que eu gosto de chamar de aula zero, para apresentar o curso para vocês, para me apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês como resolver uma questão de raciocínio lógico envolvendo diagramas de Venn, que são os diagramas lógicos. Assim, só para você ver como que realmente a gente vai proceder no nosso curso. Você está recebendo aí com você o material em PDF. Esse material em PDF, ele é um material que vem com todo o conteúdo teórico que você precisa saber, ele vem com exercícios resolvidos e comentados aí para você de como resolvê-lo. São exercícios resolvidos, comentados para você. Isso dificilmente se encontra aí nas apostilas por aí. E aqui no Vencendo Concursos você vai encontrar. Além disso, no final da aula em PDF que você tem em mãos, você vai encontrar exercícios para casa, que são os exercícios tarefas, que eu gosto de chamar de exercícios tarefas, são exercícios para casa. E isso vai variar um pouco a quantidade de exercícios de acordo com cada aula que nós tivermos, do assunto da aula que nós tivermos. E esses exercícios, tarefas, ele só vai ali ter o enunciado para você no final da aula. Não vai estar resolvido, nem comentado, e também não vai ter o gabarito. Justamente porque nós vamos resolver essas questões sempre aqui nos vídeos. Então, no vídeo você vai ter uma explanação rápida aí do conteúdo teórico e, posteriormente, a resolução dos exercícios. E algumas vezes só a resolução dos exercícios daquela aula, até porque você já tem o conteúdo teórico aí com você impresso. Tá? Às vezes é uma passada rápida na teoria envolvendo já o exercício para você lembrar do que nós estamos falando, de como resolver aquela questão. Então os vídeos eles são muito direcionados, tirando esse daqui que é a aula zero, muito direcionados para a resolução de exercícios. Até porque, repetindo, mais uma vez, você está com o conteúdo teórico aí na sua apostila em PDF. Tá ok? Então, para mostrar como que a gente vai trabalhar essa resolução de exercícios, eu selecionei um exercício que inclusive está aí com você na aula zero, o primeiro exercício aí da aula zero resolvido, para mostrar para você como que a gente resolve essas questões aqui. Até para você se adaptando e você ver aí como que é o nosso processo de resolução. Então, esse exercício ele envolve um assunto chamado diagrama de Venn, diagramas lógicos, que na primeira aula da apostila vai estar tudo explicadinho, detalhadamente o que é.
para você como resolver, né, essas situações. E aqui eu vou mostrar agora rapidinho como que é uma questão de diagrama lógico e como proceder à sua resolução. Essa é uma questão básica que não é da CESP, mas que vai dar uma ideia para você de como proceder. Tá ok? Então vamos lá. O exercício é o seguinte. Em uma classe, há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. E há 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam o futebol. O total dos alunos que praticam vôlei é 15. Ao todo existem 17 alunos que não praticam futebol. O número de alunos da classe é... Bom, toda vez que nós deparamos com um exercício de diagrama lógico, diagrama de Venn, que envolve teoria de conjuntos, a primeira coisa a fazer, a proceder, é a montagem do diagrama, a parte física do diagrama. Você sabe, mas como que eu monto esse diagrama? Primeiro, na leitura, você tem que identificar quantos conjuntos estão presentes ali, ou quantos conjuntos você precisa montar. Você vê que no texto ele só cita, ele só fala de 2 grupos. Ele fala do grupo daqueles que jogam futebol e do grupo daqueles que praticam vôlei. Não é isso? Então nós temos aí 2 grupos ou 2 conjuntos. O conjunto do futebol e o conjunto do vôlei. E aí veja então como que fica o nosso diagrama. Lógico, né, que é o diagrama de Venn. Olha como ele ficou, a montagem dele, a parte física dele. Você tem ali um diagrama do futebol, que é a bolota do futebol, chamada de bolota do futebol, que está em verde, e a bolota do vôlei, que está aí, no caso, em roxo. E em volta deles, né, em volta de todos esses 2 diagramas, você tem um conjunto maior, que normalmente está representado na forma retangular, com esse U, né, indicando, porque todo conjunto ele tem um nome. Tá? É por isso que a gente coloca em letras maiúsculas. Tá? O conjunto de futebol, você vê que eu coloquei F de futebol, até para você não esquecer quem é o que você está trabalhando, a distribuição que você está trabalhando. E o conjunto V, que é o conjunto do vôlei, eu coloquei V justamente para você lembrar que é o vôlei. E o conjunto universo, que é esse que está por fora, envolvendo os 2 conjuntos, a gente indica por U, normalmente representado por um retângulo. Ok? O que é importante no diagrama lógico? É muito importante você distribuir de uma maneira lógica, de uma maneira coerente, usando inclusive deduções, distribuição de valores, da quantidade de elementos. Não importa quem é o elemento, e sim a quantidade de elementos que serão distribuídos dentro de cada espaço, de cada posição dentro desses diagramas. Então você pega, por exemplo, a bolota do futebol, né, o grupo, né, o conjunto futebol, você vê que tem uma parte dele que está associado ao conjunto do vôlei, que é esse centro, essa elipse, tá? Essa junção dos 2 conjuntos. Isso a gente chama de intersecção. Ali nós temos a quantidade de elementos que fazem parte do conjunto F de futebol e a parte do conjunto V de vôlei que são comuns aos 2. Então nós vamos colocar essa quantidade de elementos que são comuns aos 2 exatamente nesse espaço. E assim será para os outros espaços. Você tem um espaço que é apenas do futebol, você tem um espaço que é do apenas o vôlei, e você tem, obviamente, o universo. O universo, você vai ver que ele envolve os 2 conjuntos, mas não envolve completamente. Existem espaços que são somente do universo, que aí pode ser qualquer canto aí dos 4 cantos que existem no universo, qualquer canto deles. Eu tenho a mania de colocá-los ali, olhando para o diagrama do lado direito, no canto inferior. Tá? Mas isso é uma mania minha que você pode colocar em qualquer parte. O que é importante preencher aí? Tudo que você puder de valores. Os valores cheios de cada bolota, os valores, por exemplo, do futebol, o valor integral do futebol, o valor integral do vôlei, o valor integral do universo, que inclusive é a pergunta dele, que está faltando essa informação. Os espaços internos de cada aí, diagrama, né, no caso aí do futebol, do vôlei, da intersecção, e a sobra do universo. A sobra do universo é aquilo que está fora do universo, que você vai ver essa explicação toda exatamente lá na aula 1,
né, no material em PDF para você e também um pouquinho lá no vídeo da aula 1, tá ok? Muito bem, eu tenho que distribuir os valores. Bom, uma vez montado o meu conjunto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler novamente. Eu já identifiquei que há dois conjuntos e os dois conjuntos, obviamente, sempre serão envolvidos pelo universo. Aí eu volto lá para o exercício, né, para a parte lá da informação do exercício, e vejo o que ele está me passando ali de importante. Então vamos voltar lá. Ó. Em uma classe há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Ó, fique atento aqui, ó, nesse trecho aqui. Ó. Ele fala, mas não praticam o quê? Vôlei. Então ele joga futebol, mas não pratica vôlei. Então isso está indicando para mim que é apenas o futebol, e somente o futebol, exclusivamente o futebol. Então esses 20 vão direto no espaço do apenas futebol. A mesma coisa vai acontecer com esses 8, porque ele fala assim, 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. Então é somente vôlei, apenas vôlei, exclusivamente vôlei. Então eles vão direto para o espaço lá do apenas vôlei. Tá ok? Olha lá, já temos 2 lugares preenchidos. E aí eu tenho aquela informação do total de alunos que praticam vôlei, que é 15. E a última informação dos 17 alunos que não praticam futebol. Essa é a última informação que nós vamos usar. Vamos lá? Voltando para o nosso diagrama, eu vou distribuir esses valores agora. Então, há 20 alunos que praticam futebol, mas não praticam vôlei. Então, eu tenho que excluir tudo que é vôlei, inclusive a intersecção. Então, me sobra aquele espaço do apenas futebol, que são 20. Olha lá, joguei dentro de um espaço específico dentro do diagrama futebol. Ok? Aí ele fala dos 8 alunos que praticam vôlei, mas não praticam futebol. Então vou lá na bolota do vôlei, excluo tudo que é futebol e ele só joga vôlei. São 8. Então vou lá e coloco os 8 lá dentro desse espaço, né, que a gente chama aí de apenas vôlei, somente vôlei. Tudo bem até aí? Olha lá, distribuímos de uma maneira lógica, a partir das informações do texto, os valores dentro dos conjuntos. Se fosse o caso, que foi dentro dos conjuntos. Quando não é, a gente coloca em outros espaços. Tá ok? Muito bem. Aí ele, na sequência, ele fala que existem 15 alunos que praticam vôlei. Não é isso? Então, total de vôlei. Não falou apenas vôlei somente. Falou total. 15 praticam vôlei. Então, a bolota inteira do vôlei ela vai ter o valor de 15. Então a gente coloca pequenininho ali na letrinha indicando o vôlei, exatamente 15 elementos que ali devem estar presentes dentro do espaço roxo que indica o vôlei. Bom, se olhar para o diagrama, eu vou ver que eu já tenho 8 lá dentro. Esses 8 que estão colocados, eu não posso mais mexer neles, eles são fixos. Uma vez lançados esses valores de uma maneira correta, você não mexe mais nesses valores. Então esse 8 ele tem que ficar ali onde ele está e nós não vamos mexer mais nele. Fechado, amiguinho ou amiguinha? Então deixa ele lá, tá? Muito bem. Agora, mas são 15 que tem que estar dentro do roxo. Eu só tenho espaço da intersecção livre. É lá que eu vou ter que colocar o complemento desses 15. Se 8 já estão lá dentro, quanto falta para 15? Ah, faltam 7. Exatamente, se faltam 7, você vai colocar 7 ali na intersecção. Pronto, ó lá. Completei os valores ou os espaços internos desses conjuntos. Porém, além desses valores internos e do valor total, por exemplo, do futebol eu já posso até somar. Vai dar quanto o futebol? 20 mais 7 vai dar 27. Lembrando que esse 7 que está em vermelho na intersecção, ele é o valor comum tanto ao futebol quanto ao vôlei. Por isso que eu tive que totalizar esse 7 também ao futebol. É como se ele fosse ali um clone, ele está clonado ali, ele serve para os dois conjuntos. É que como eles estão juntos, então não há necessidade de indicá-lo 2 vezes. Certo? Muito bem. Olha lá, tudo distribuído, eu tenho os valores integrais dos conjuntos, eu tenho os valores internos ali distribuídos dentro de cada conjunto. Me sobra ainda, né, determinar um valor aqui fora. Onde eu estou passando aqui o cursor, ó, aqui fora eu tenho que ter um valor. Tanto faz aqui nesse canto, ou no canto esquerdo, lá em cima, do outro lado. Isso não faz diferença, mas eu tenho que indicar um valor aqui,
nem que seja zero, porque é a sobra, o resto do universo. Ele complementa o meu universo, ok? Muito bem. Bom, como que vou determinar esse valor? Ah, lembrei, é aquele valor dos 17 alunos que não praticam futebol, não é isso? Exatamente, não praticam futebol. Então acompanha aí o cursor. Ó. Nós temos aqui 20 alunos que praticam somente futebol. Eles praticam futebol, não interessam para a gente, não podem ser usados. Nós temos esses 7 da intersecção que praticam futebol e vôlei, mas ele pratica futebol, também não pode ser usado. Então eu tenho que excluir tudo isso. Me sobram 8 que não praticam futebol, que são exatamente os 8 que jogam apenas vôlei. Ele não falou nada do vôlei, ele falou assim, olha, 17 alunos não praticam futebol. 8 ali não praticam futebol já. Não importa se ele joga vôlei, dama, xadrez, o que ele faz da vida dele lá no colégio, não importa. O importante é que ele não jogue futebol. E são 8 que não jogam futebol. Mas ele diz que são 17. Então, 8 para 17, faltam exatamente 9. E onde eu vou colocar esses 9 se está tudo preenchido? Se você pensou ou disse aí em voz alta, né, achando que eu fosse escutar daqui, mas estou te escutando aí de alguma forma, se você disse 9 ali é no espaço, na sobra do universo, muito bem, ele é exatamente ali na sobra, ali no espaço ali do universo, esses 9. Esses 9 eles vão ali para aquele espaço. Tanto faz o canto que você coloque, ele é uma sobra, ele é um resto das informações que eu tenho. Tudo bem? Joia, tá tudo preenchido, né? Não, quase. Falta um valor ainda do universo. Lembre sempre que o universo é o seu total, é o seu todo, é o seu 100% de todos os elementos distribuídos dentro dele. Isto é, distribuído nos espaços do apenas futebol, da intersecção, do apenas vôlei e, obviamente, a sobra do universo. Se ele é o total disso, então vamos somar tudo isso para saber quanto que vai dar lá no nosso universo. Somando tudo, 20 com 7 é o 27, mais o 8 que nós temos aí vai dar 35, mais esses 9 vai dar exatamente o total de 44, então nós vamos colocar lá no universo 44, certo? Olha lá, preenchemos tudo, exatamente todos os espaços que precisavam e todos os valores totais que nós precisávamos também, não é isso? Joia. O que você faz agora? Agora você volta lá na pergunta e vê exatamente o que ele quer de você, para não ter erros. No caso da CESP, elas não serão alternativas, elas serão afirmações, o qual você tem que julgar incorreto ou errado. Então ele vai dar um exercício desse para você e vai colocar lá a informação, a afirmação, né, na verdade, do que ele acha que vai possivelmente dar. Você vai ter que dizer que está correto ou não. Então o procedimento de resolução é o mesmo, hein? É o mesmo, não muda nada. Você vai fazer a resolução do exercício como se fosse teste, ou se fosse certo ou errado, se fosse um exercício escrito, né, um dissertativo, tanto faz. Você monta o exercício, faz todo ele, faz toda aquela montagem, aí depois você vai então para a afirmação. Nesse caso, são alternativas. Então, como ele pediu para você o número de alunos da classe, ele está pedindo o universo, o número total para você. E a gente, voltando ao nosso diagrama, o número total do nosso universo é 44. Então, pois bem, você vai lá e coloca então a alternativa aí no caso desse exercício exemplo aí para você. Tá ok? É assim que nós vamos proceder aí nas nossas aulas de vídeo. Essas aulas de vídeo, elas são exatamente aí para explanar para você o nosso conteúdo aí rapidamente teórico, muitas vezes só exercício, e resolução dos exercícios da aula lá em PDF que você já recebeu. Ok? Muito bem. Bom, agora que a gente já resolveu o exercício, você já teve uma ideia aí de como serão as nossas aulas, então eu gostaria de passar para vocês algumas dicas aí de como estudar a matéria de raciocínio lógico, uma orientação aí de estudo para você. Ok? Então segue aí. Ó. Como utilizar nossas aulas e ter um aproveitamento vencedor aqui no Vencendo Concursos. Bom, procure se conhecer melhor e desenvolva uma técnica de estudo pessoal.
Não importa o método, apenas o aplique. Você tem que descobrir um método seu, um método próprio, que você acha que é eficaz, que é eficiente. Você vai lá e faz o quê? Você aplica esse método. Não importa o método, apenas o aplique. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre estudei, assim, assumindo o compromisso de que eu teria que lecionar o meu conteúdo que eu estava estudando para alguém. Se eu tenho que lecionar ele para alguém, eu tenho que passar ele para alguém, eu tenho que passar de uma maneira mais simples possível. Então eu tinha que achar uma forma, por exemplo, de estudar aquele conteúdo pensando numa maneira que, se alguém me perguntasse como que você, o que você sabe sobre isso, que você podia me ajudar, eu passar para ele aquela maneira fácil de entender aquele conteúdo, o mais fácil possível, assim como eu estou fazendo com vocês agora e fiz naquele exercício anterior. Então, eu estudava o tema, né, que tinha que ser lecionado ou estudado, né, analisando, criava ali uma aura de responsabilidade sobre o tema estudado, que não ia me permitir deixar de lado os detalhes, e passava isso lá para quem, obviamente, pedisse ajuda ou quisesse aí entender aquele conteúdo. Você pode pensar dessa maneira, como que eu faço? Então você pode, na hora de montar o seu resumo, usando mapas mentais, usando diagramas, esquemas, na hora que você montar o seu resumo, seja ele da forma que você acha que é melhor para você, o método que você vai usar para você, você vai lá, monta esse esqueminha de estudo da maneira como se você fosse explicar para alguém. Isso é uma dica, você pode fazer isso de maneiras diferentes, aí fica a sua escolha. Tá? Mas isso ajuda bastante. O mais importante de tudo é você entender o seguinte disso: escreva. Escreva, isso é importante. Escreva o conteúdo que você estudou. Reescreva, você já tem ele escrito em PDF, reescreva ele. Isso é uma maneira inteligente de estudar e usando o máximo possível de cores, porque você vai destacando aquilo que é mais importante. Ok? Muito bem. Uma outra dica que eu gostaria de deixar, não tente adotar o mesmo método de outros que você conheceu ou de outros alunos que você esteja estudando. Pelo contrário, busque a melhor forma que se adeque à sua personalidade. Mas, acima de tudo, encontre essa forma. Você vai ter que encontrar essa forma. Sem desculpas. Não, vou deixar para amanhã. Hoje não, hoje estou cansado. Não, porque hoje eu trabalhei. Apenas faça o que precisa ser feito. Não fique enrolando, porque passa o tempo voando. A gente nem percebe. Tá assim, principalmente quando você tem um compromisso de fazer uma prova e você tem que estudar aquilo, já tem um tempo determinado para você fazer aquela prova, isso vai passar realmente muito rápido. Fique atento. Bom, leia atentamente as questões e tente respondê-las. Não fique esperando pela minha resposta, tente respondê-las. Mesmo que você não conheça a matéria, isso será importante para o seu cérebro entrar no clima da matéria. Imagine que você está na prova e precisa acertar aquela questão para passar, que depende do seu futuro dali em diante. Né? Então é muito importante que você tente responder as questões que ficaram para casa, aí, os exercícios tarefas, antes de você ver o vídeo. Então isso não vai adiantar nada. Tá? Você tem que resolver, aí você vem, assiste o vídeo de resolução, e aí você vai ver se você acertou ou não. Se você não acertou, você vai ter que refazer aquela questão. Refaça ela, já corrigindo os erros que você teve a partir aqui da nossa videoaula. Ok? Então, não esqueça disso. É muito importante que você faça todos os exercícios tarefa, então não funciona. Tá ok? Não vai funcionar. Beleza? Atenção! Isso também é outro detalhe importante. A primeira leitura serve para ter uma ideia geral do assunto abordado. E não se preocupe em entender tudo perfeitamente. Mas o tempo na prova é muito rápido, professor, o que eu faço? Eu tenho poucos minutos. Leia rapidamente para você saber do que se trata, do que está falando, qual o conteúdo que ele está falando. A partir dali,
Ah, já sei, é diagrama lógico, isso. Tá, distribuição lógica de valores, isso. Agora você vai fazer o quê? Uma leitura, né, que eu vou chamar para vocês de leitura de pente fino, o qual você vai ler detalhadamente, como eu fiz com vocês. Eu li rapidamente, falei, diagrama, aí depois eu fui lendo atentamente aqueles detalhes, aqueles mas, aqueles nãos, mas e nãos passam desapercebidos na nossa leitura, então tem que ler com muita atenção, relendo, para poder fazer a distribuição dos valores, se for o caso, ou qualquer outro assunto que a gente vai trabalhar aqui. Tá ok? Muito bem. Outra dica, releia o material que você está recebendo em PDF. Neste momento você pode destacar os pontos mais importantes, como eu falei, use bastante coloridos. Isso não será suficiente para você aprender, mas será o seu guia para fazer a sua cola. Você, como assim? Porque ler apenas, e somente ler apenas, não resolve absolutamente nada. Não é só ler, para nenhuma disciplina. Você absorve aí muito pouco em percentual, só lendo. Você tem que dar destaques, você tem que... Você já percebeu pessoas que leem livros grifando, assim, partes importantes, depois na hora que elas releem, elas vão para aquelas partes. É exatamente isso que tem que fazer. Você tem um material muito bem elaborado, pensado aí na sua mão, mas é muito importante que você reescreva as coisas, você faça aqueles esquemas, como eu falei, mapas mentais, diagramas, esqueminhas, resumos, a cola, a sua cola. Pô, mas eu vou colar para ir para a prova? Não. Mas você já ouviu aquela historinha de quem cola não sai da escola? Bom, isso funciona para tudo. Então, se você está fazendo uma cola, se você faz uma cola, eu posso garantir para você que na hora que você está fazendo essa cola, você está estudando muito mais do que se você tivesse só e somente só lendo as coisas, tá? Te garanto isso. Então é muito importante, faça a cola e essa cola bem também destacada, bem colorida. Tá? É assim que se monta os mapas mentais. A gente pode ir lá para o final do nosso curso, eu até ensinar como monta aí os mapas mentais para você, tá ok? Prepare sua cola, ou seja, escreva os pontos que você destacou, como se você estivesse preparando uma aula que você dará para o amigo, como eu já citei isso antes. À noite, antes de dormir, se possível, leia rapidamente tudo o que você escreveu em sua cola. Porque aí ele vai sair de uma parte do seu cérebro chamado sistema límbico e ele vai para o córtex cerebral. E aí ele registra aquilo que você escreveu e leu antes de dormir. Por que o antes de dormir? Porque durante o sono, no seu relaxamento, é o momento que as suas informações que você adquiriu durante o dia eles são transferidos de um sistema para outro e para o sistema permanente, que é o sistema cortical. Tá? Isso é cientificamente provado, tem vários livros aí para explicar isso para você. Ok? Bom, e aqui então nós vamos encerrando a nossa primeira aula. Eu desejo um grande abraço para vocês, ótimos estudos e sucesso acima de tudo. E uma mensagem que eu sempre gosto de falar, e você vai ver isso repetidamente aqui no Vencendo Concursos, aqui comigo, o professor Fábio Ribeiro, dizendo sempre a vocês, faça dar certo. E só você pode fazer dar certo as coisas. A gente pode ajudá-lo, e é o que nós estamos fazendo agora. Mas quem vai fazer a coisa acontecer e fazer com que ela seja, né, uma coisa vencedora é você. Então faça dar certo. Ok, amiguinho? Um grande abraço, bons estudos e eu espero ajudá-los no que for assim, o máximo possível. Tá? Precisando de mim, estou à disposição de vocês. E a gente se vê aí durante as aulas. Tchau, tchau. Tudo de bom.